Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e estou com vocês mais uma vez no nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje daremos sequência ao nosso estudo sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Peço licença aos nossos amigos para trazer na íntegra o resumo sobre esse assunto dado a Allan Kardec pelos espíritos superiores. Abre aspas. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu grado, os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz,
Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal, nesses mundos, não existe. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Fecha aspas. Temos aí, meus amigos, portanto, um resumo do ensino dos espíritos superiores a respeito das muitas moradas na casa de nosso Pai. No programa anterior, comentamos que essas muitas moradas podem ser interpretadas também como os diversos planos de existência na erraticidade. As colônias espirituais são cidades nas faixas vibratórias do plano espiritual, onde se encontram espíritos em condições evolutivas semelhantes. As condições de sociabilidade nas esferas mais purificadas nos são totalmente desconhecidas, mas a vida nas regiões mais próximas da crosta desenvolve-se de maneira semelhante. Dentre as colônias espirituais, a mais famosa, sem dúvida alguma, é Nosso Lar, que ficou conhecida por todos através do livro de mesmo nome
ditado pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Na obra monumental deste espírito, bem como em outros livros de autores encarnados e desencarnados, encontramos informações a respeito de habitações no plano espiritual, semelhantes com as que existem na Terra. No plano extrafísico, vamos encontrar casas, hospitais, escolas, templos e etc. Também os espíritos têm seu próprio vestuário. A apresentação externa deles depende de sua força mental e de seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência por um processo denominado ideoplastia. Mas nem todos os espíritos têm condição evolutiva suficiente para plasmarem suas vestes perispirituais. Daí a necessidade de existirem roupas confeccionadas por especialistas na área. André Luiz mostra em Nosso Lar departamentos reservados a essa tarefa. Com relação à alimentação, nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para suas células. Daí a necessidade dos espíritos, entre aspas, materializados, alimentarem-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observam-se nas colônias no plano espiritual a existência de alimentação à base de sucos, frutas, sopas e caldos reconfortantes. No tocante ao sono e ao repouso, aprendemos que quanto mais evoluído o espírito, menos necessita de descanso para reparar as suas energias. Mas espíritos inferiores dormem nas colônias espirituais à semelhança do homem encarnado. Nas colônias existem meios de transporte. Os espíritos superiores se locomovem através de um processo denominado volitação, onde transformam a sua energia latente em energia cinética, podendo se deslocarem no espaço em altas velocidades. No entanto, existem espíritos que ainda não desenvolveram essa faculdade, e daí a necessidade de veículos para transporte nas faixas espirituais mais próximas da Terra. No que se refere à linguagem, a oficial entre os espíritos é a do pensamento. Porém, existem muitos espíritos que não conseguem ainda se comunicar dessa forma. Precisam da palavra articulada. Assim, vamos observar no plano espiritual a existência de colônias onde se fala a língua inglesa, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua alemã e por aí vai. Há também, nas colônias, vida social. Ela é intensa, aliás, e tem como objetivo preparar os espíritos para o seu retorno à Terra. Eles estudam, trabalham, repousam e se divertem. Existem relatos de casamentos, de festas, de jogos, segundo os hábitos e costumes de cada colônia. Mas existem também, no plano espiritual, algumas faixas vibratórias onde nem tudo é alegria, nem tudo é felicidade. Vamos falar agora, com base no que consta no livro Nosso Lar, a respeito de duas regiões, uma chamada umbral e a outra trevas. Primeiro, em relação ao umbral. Ao desencarnarem, os espíritos são atraídos para zonas no plano espiritual compatíveis com seu estado íntimo e com o tipo de vida que levaram na Terra. André Luiz se deparou com um local nas zonas inferiores, logo depois da crosta terrestre, chamado umbral. As paisagens do além refletem a harmonia ou o desequilíbrio das mentes de seus habitantes. Assim, a descrição que o autor espiritual faz desta região não é nada agradável. Ambiente pesado, paisagem horrível, com pouca luminosidade, gemidos de sofrimento, gargalhadas sinistras, criaturas diabólicas com expressões animalescas, perturbadoras e irônicas. André apresentava grande tormento íntimo, tinha muito medo e já havia, àquela altura, perdido completamente a noção de tempo e espaço. Vagava sem rumo certo. Normalmente, ao desencarnar, todos nós faremos um estágio mais ou menos longo no umbral,
zona vibratória existente no mundo espiritual, que proporciona ao espírito os meios necessários ao expurgo de seus resíduos mentais. O tempo que por lá permanecermos dependerá do bem ou do mal que tivermos praticado em nossa existência física. Quanto mais elevado moralmente, menos tempo o espírito passará nas regiões inferiores. No umbral, podemos identificar ambientes com vibrações pesadas e densas que precisam ter sua atmosfera de miasmas desintegrada periodicamente pelo fogo purificador, conforme podemos verificar no capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna, também da dupla André Luiz e Chico Xavier. O espaço espiritual que separa a crosta das esferas mais elevadas sofre solução de continuidade, com bolsões de atmosfera límpida ou impura, dependendo principalmente de seus habitantes. Mais próximo de nossa moradia física, as formas, pensamento e as vibrações negativas são mais intensas, mas perdem grande parte de seu poder maléfico devido à ação em conjunto das radiações solares e do magnetismo terrestre. As cidades espirituais mais felizes, habitadas por espíritos melhorados, se distanciam do planeta e cultivam um ambiente de paz e fraternidade. Portanto, as paisagens são relativas e refletem a mente de seus habitantes, independentemente da altitude. Não obstante, a providência divina se faz presente em todo o universo, tanto na dimensão física quanto na espiritual. Mesmo em regiões de intensa dor e sofrimento, onde companheiros infelizes colhem os frutos de sua lamentável semeadura, há espíritos que velam por todos aqueles que lá se encontram. Ainda no livro Nosso Lar, no capítulo 12, André Luiz volta a falar sobre umbral. De seus ensinamentos, podemos resumir o seguinte: que o umbral é uma zona obscura do plano espiritual que começa na crosta terrestre e que funciona como região de esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de purgatório, onde são queimadas as ilusões que adquirimos ao menosprezar a oportunidade da reencarnação e o ensejo de lavarmos o nosso corpo causal. É moradia de espíritos que não são perversos o suficiente para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos mais elevados. São companheiros dos encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Aí convivem infelizes, malfeitores, vagabundos, verdugos e vítimas, exploradores e explorados, sendo que cada um permanece no umbral o tempo que lhe é necessário. Pensamentos dos homens atraem desta região espíritos que lhes são afins. Não há organização, mas nunca falta a proteção divina. O Espírito Lísias informa que é necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Espíritos missionários enfrentam fluidos pesados emitidos por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou flageladas nos sofrimentos retificadores. E por fim, no capítulo 44 de Nosso Lar, temos informações a respeito de uma região chamada Trevas ou Abismo. Questionado por André Luiz a respeito destas regiões, Lísias respondeu que se trata das zonas mais inferiores conhecidas em nosso lar, situadas abaixo do nível da crosta terrestre. É a esfera onde se localizam espíritos que precipitaram-se nas furnas do mal, de forma deliberada, sendo que muitos permanecem lá por séculos. E para encerrarmos as nossas reflexões acerca desse tema tão interessante, trouxemos aqui uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. E a nossa referência é o capítulo 3, cujo título é O Sublime Visitante. André Luiz, juntamente com outros companheiros, supervisionados e coordenados pelos instrutores Jerônimo e Cornélio, participavam de uma reunião no plano espiritual, onde receberiam a presença de uma entidade de esferas mais elevadas, chamado Asclépios. Esse sublime visitante logo chamou a atenção do grupo
em função da sua alta sabedoria, ao responder perguntas complexas com muita simplicidade e inteligência, relembrando sempre passagens do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Após a visita desta entidade sublime, vinda de planos mais elevados, para trazer conhecimento aos amigos de nosso lar, André Luiz se acerca de Cornélio, instrutor espiritual de seu grupo, e lhe pergunta a respeito de Asclépios. Cornélio informa o seguinte, abre aspas, pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Fecha aspas. Aqui Cornélio, então, já nos dá uma ideia a respeito das condições de vida nas esferas mais elevadas. Não satisfeito, André mais à frente pergunta: devemos acreditar seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? A resposta de Cornélio é de uma beleza tão grande e demonstra a grandeza da criação infinita do Pai. Prestemos bastante atenção na resposta do instrutor espiritual. Abre aspas. De modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda a entidade do nosso planeta, funcionando, embora, em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo? Fecha aspas. Vejam, meus irmãos, as esferas elevadas a que Cornélio se refere. Comunidades que habitam Júpiter e Saturno, divinas assembleias que regem o nosso sistema solar, grupo de espíritos que sustentam a constelação de Hércules e ainda uma coroa de gênios celestiais que amparam a vida no nosso sistema solar. É para pensar, não é verdade? Então, com base nisso tudo que nós vimos nesses 2 programas, com base nas informações que esses amigos espirituais nos trouxeram, podemos refletir acerca do que estamos fazendo hoje, aqui no plano físico, nesta nossa existência. Porque a nossa vida no porvir, o nosso endereço no futuro, em uma das moradas da casa do nosso Pai, que é o universo, vai depender do que nós estamos fazendo hoje.
Se após o desencarne estaremos em esferas no plano espiritual, de felicidade ou de tristeza, se na nossa próxima reencarnação estaremos em um mundo inferior ou superior à Terra, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Sigamos Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo e sempre, com muito amor, nos mostra o caminho que precisamos seguir. Estejamos atentos aos ensinamentos que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos faculta. Nós voltamos no próximo programa e desejamos a cada um de vocês muita paz, muita saúde, muita alegria. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe a todos.